Já colocou pra gravar? Colocando. Entramos num ar em 5, 4, 3, 2... Sejam bem-vindos, novos e velhos leitores. Eu sou a Ellen. E eu sou a Yasmin. E está começando mais um Pode Ler. Hoje teremos convidados muito especiais. O nosso livro de hoje será... Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma história contada pelo próprio Brás Cubas. Nosso primeiro convidado, ou melhor, convidada, será um dos amores de nosso querido autor. Vamos receber a senhora Virgília. Obrigada, é um prazer estar aqui. Virgília, você esteve com Brás Cubas em seu leito de morte, correto? Ah, sim, fui visitá-lo quando soube do seu estado. Também fui uma das poucas pessoas em seu funeral. É tão difícil e assustador ver alguém que um dia foi tão importante pra você, naquele estado e depois no caixão. Se conheciam há muito tempo, é compreensível. Como foi o seu primeiro contato com Brás Cubas? Eu tinha entre 15 e 16 anos. Meu pai era um conselheiro Dutra. Sua família queria que nos casássemos, porém assumo que fui um pouco gananciosa. Gananciosa? Poderia explicar melhor? Havia outro homem, Lobo Neves, mais bem sucedido que o meu antigo pretendente. Acabei me casando com ele e indo embora do Rio de Janeiro. Mas depois a senhora e seu marido retornaram. Reencontrou Brás Cubas ao voltar? Com toda certeza. Brás Cubas se tornou um assíduo visitante da minha residência. Com o passar do tempo, acabamos que nos tornar amantes. Brás Cubas tinha algo que não tenho palavras para descrever. E ninguém desconfiou? Desconfiaram. Alguns amigos desconfiaram. Então tivemos a ideia de arranjar uma casa no bairro da Gomboa para o nosso encontro. E o seu marido? Suspeitava desses encontros? Não no princípio. Tanto que quando o Lobo Neves foi indicado para a presidência da província, ele propôs que Brás fosse o seu secretário. Então Lobo Neves nunca soube? Bom, assim que meu marido assumiu o cargo da presidente da província, nós dois deixamos a cidade e com isso meu relacionamento clandestino teve que ter um fim. O curioso é que antes de irmos embora, lembro do Lobo Neves receber uma carta misteriosa. Talvez tivéssemos sido descobertos. Depois disso, quando reviu Brás Cubas? Foi em 1855. Brás havia finalmente se tornado um deputado e trabalhava com Lobo Neves. Nos revemos em uma festa, mas nada aconteceu entre nós novamente. Contudo, cheguei a precisar da ajuda de Brás Cubas. Mas havia relação com Dona Plácida? Era exatamente sobre ela. Minha pobre ex-serva e amiga, que estava à beira da morte. Brás me ampara financeiramente e arranja uma internação para minha amiga, na misericórdia. Mas infelizmente ela acaba morrendo. Tempo depois, Lobo Neves também veio a me deixar. E Brás Cubas estava lá para testemunhar a minha dor, para depois ser ele a partir. Nossa, lamentamos muito pela sua perda. Produção, pode trazer um copo d'água para nossa convidada, por favor? Ah, muito obrigada. O que me conformou foi foi ainda ter meu filho ao meu lado, sabem? Quase tive um filho com Brás Cubas. Mas ele veio a partir antes mesmo de nascer. Mas chega de falarmos de infelicidades. Se você pudesse dizer uma última frase a Brás Cubas, qual seria? Que poderíamos ter uma vida boa juntos. E que não me arrependo do que tivemos. Agradecemos a sua presença, Virgília. O prazer foi todo meu. Já que começamos falando sobre as paixões de Brás Cubas, nossa próxima convidada será a senhora Marcela. Ficamos felizes de ter aceitado o nosso convite. Não havia problema nenhum aceitá-lo. Conte-nos um pouco sobre a sua relação com Brás Cubas. Eu conheci Brás Cubas em 1822, mesmo ano da independência do nosso país. Na época eu era uma cortesã, por assim dizer, eu fui primeiro beijo. Por quanto tempo ficaram juntos? Por cerca de 15 meses, até seu pai mandá-lo para a Europa. Quando Brás Cubas se retornou, vocês continuaram se vendo? Eu cheguei a observá-lo passar pelas ruas quando trabalhava em um meu pequeno negócio na Rua dos Ourives. Mas não se falaram? A escolha não foi minha, fiquei sabendo que ele já estava com outra, a Virgília, era o nome dela. Também vi a pobre Eugênia, a coitadinha era manca e foi deixada de lado. Não fui eu quem disse isso. Não ficou sentida quando soube? Do que iria adiantar? A única que saía ferida seria eu, então não valia a pena. Acha que um dos motivos para Brás Cubas ter sido mandada para a Europa teria sido para afastá-lo?
Isso eu não posso afirmar. O pai de Brás Cubas sempre quis que ele tivesse sucesso. Não ficaria bem o filho de uma família de elite sendo visto andado de mãos dadas com uma metriz, uma moça de boa família que era o ideal para ele. Nunca pensou que esse romance pudesse dar certo? No fundo, sempre sabemos quando não vai dar. Eu pensei, mas falhas, altas expectativas não criei, para não sentir quando fossem quebradas. Devemos dizer que nos surpreendeu. Agradecemos pela sua presença em nosso podcast. Foi nada. Sabe, Ellen, estamos falando sobre a vida de Brás Cubas, mas deveríamos deixar ele mesmo contar para nós os detalhes. Tenho uma ideia de como a gente pode fazer isso. E qual seria? Eu preciso de 3 velas, um giz e uma foto do homem. Onde aprendeu a fazer isso? É o que eles fazem na maioria dos filmes de terror. Ai, eu não tô gostando disso não, Ellen. Quieta, eu preciso me concentrar na energia. Eu revivi? Deu certo! É um prazer conhecê-lo, Sr. Cubas. Isso não é nenhum tipo de purgatório, ou é? Claro que não, você está no Pode Ler. Gostaríamos que respondesse algumas perguntas sobre o seu livro e a vida. Ah, então é apenas isso. Comecem, tenho compromissos ainda hoje. O senhor já começa seu livro dizendo ser um autor defunto. Na verdade, eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Desculpe interromper. Não, imagina. Em seu livro, o senhor nos fala sobre o emplasto universal. Poderia nos contar um pouco sobre ele? Seria um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar nossa melancólica humanidade. Qual era a sua maior motivação para essa criação? O gosto de ver impresso em folhetos, jornais e revistas as seguintes 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Por que a ideia não foi pra frente? Quando ia começar, peguei uma pneumonia, não cuidei da doença e agora estou como estou, mortinho. Sabemos que Virgílio o visitou em seu leito. Recebeu alguma outra visita? Apenas em meus delírios. Em meus delírios, eu vi Pandora, a mãe natureza. Conversamos um pouco e foi logo depois disso que fui parar no caixão. Virgília foi meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice, e meninice supõe nascimento. Já previu o nosso próximo tópico? Queremos saber mais sobre a sua infância. Eu nasci sendo a flor de minha árvore genealógica e... É o seu, Ellen? O meu que não é. Oh, me perdoem, é o meu. O seu? O quê? Eu sou um defunto atualizado? Ellen, você sabia que tinha sinal no além? Eu tô tão surpresa quanto você. Estou ocupado agora, estou sendo entrevistado. Foi só começar a falar sobre infância pra você me... Como? Colocar no Viva Voz? Espere um pouco. Já colocou? Sim, pai. Seja bem-vindo, Sr. Bento Cubas. Ah, sempre quis ser entrevistado. Estávamos falando sobre a infância de seu filho. Claro, assim que ele nasceu, nós já sabíamos que ele seria um sucesso. Uma criança muito arteira, eu confesso. Aos 5 anos, ele era chamado de Menino Diabo. Sim, eu me lembro. Eu fazia nosso escravo, Prudêncio, de cavalo e o chicoteava. Já presenciei Dona Eusébia cometendo adultério atrás da moita. E quebrou a cabeça de uma escrava por ter lhe dado uma colher de doce de coco. Sr. Bento, o senhor o repreendia? Na frente dos outros, sim. Mas não vou mentir que no particular o adorava e o mimava. Dava liberdade para sua criação. Brás, você tinha um amigo nessa época de criança, não tinha? Ah, claro, Quincas Borba, um menino muito gracioso. Anos mais tarde, ele se torna um mendigo e até chega a roubar meu relógio. Porém, depois recebo uma carta dele devolvendo o relógio. Ganhou uma herança. Eu lia muitos romances e isso acabou despertando o fogo do desejo em mim. Minha primeira paixão foi Marcela. Demorei cerca de 30 dias para conquistá-la e depois disso gastei um bom dinheiro com presentes para continuar a tê-la. Mas quando eu descobri que ele estava começando a gastar com dinheiro da herança, o mudei para Coimbra, lá na Europa. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Infelizmente, meu filho teve que retornar. Minha pobre esposa estava muito doente, câncer no estômago. Ela faleceu depois da minha chegada e isso me chocou tanto que me isolei na Tijuca, com apenas uma espingarda e livros. Mais uma vez tive que intervir e fiz 2 propostas. Quais? Um casamento arranjado e uma entrada na vida política. Foi nessa época que conheci Eugênia, filha da Dona Eusébia.
Não demorou muito para conquistá-la, mas tive que desistir ao saber que era manca. Foi aí que conheceu Virgília? Ah, sim, não digo que era a mais bela das moças de nosso tempo, mas era bonita e fresca. Em um mês visitava a casa de Virgília e certa vez acabei quebrando o vidro de seu relógio. Quando levei para arrumar, encontrei Marcela, a pele toda manchada pela varíola, pobrezinha. Ficaram noivos? Ela ficou, mas de outro homem. Lobo Neves. Ele tinha mais dinheiro do que meu filho. É claro que ela escolheria ele. Acabei perdendo o cargo e a noiva para Lobo Neves. Fiquei tão indignado que morri pouco tempo depois. E meu filho e filha ainda ficam brigando pela herança. Quem tá falando de mim? Eu escutei meu nome de Virgília. Bem-vindo, senhor Lobo Neves. Estamos na gravação de podcast. Com esse traíra? Quem é traíra? Você! Te aceitei na minha casa, quis te levar comigo para ser meu secretário e você me põe nula, tendo um caso com minha esposa. Quem te disse isso? Ora, me contaram tudo. Tive que descobrir ainda por meio de uma carta anônima. Vai negar? Vai negar? Quer saber? Não nego. E fique sabendo que só não fugimos para longe porque ela não quis. Seu traidor! Quando você retornar aqui, vai ver o que eu vou fazer. Ah, que pena. Acho que a ligação caiu. O que mais querem saber agora? O que aconteceu quando o senhor vira deputado? Eu perco o mandato e, incentivado por Quincas, meu amigo, lança um jornal de oposição ao governo que gera um atrito. Quincas enlouquece e morre. Eu entrei na Ordem Terceira e permaneci lá durante 3 anos. Acredita ter deixado uma marca antes de partir? Não, mas minha maior contribuição foi não ter tido filhos e não transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Muito obrigado pela sua presença. Ficamos muito honradas. E ficamos por aqui com mais um Pode Ler. Nos vemos no próximo livro.